Tava afim de tomar um café, homem. Tu tem café aí? Não, porra. Tu tá ali no meu pensamento, é? Eu vou quê? tomar Tá café tomando, agorinha, é? pô. Vou pegar pra nós. Bota aí pra Oxe, mim. tu é doido, né? Ah, vai. Bota açúcar. É mentira, pirraga. Aí depois dizer que é mentira minha. Eu gosto de café só com açúcar. Tá bom assim? Então. Oxe, eu ia Tá tomar bom. agorinha, pô. Tá doido, é? Aí, ó. Tu é doido, é? Todo mundo agora vai querer vir tomar café aqui. Pega a colherzinha aí. Todo mundo agora vai querer vir tomar café aqui. É doido, é? Olha aí. Tá bom, que eu gosto muito com... Eu gosto mais assim com açúcar. É doido, é? Aqui. Ixi, Agora Maria. me acaba. Ué, doido, pode se acabar. Se acabe mesmo, minha filha. Aqui, desse jeito, só tem aqui na minha casa.